semaninha de aula. Isso. Aquele material você baixou, aquele passado, aquilo ali é ouro, gente. Como interpretar o tema da redação no Enem. Isso. Importantíssimo, hein? Gente, assim, a gente hoje vai falar de um assunto interessante também dentro dessa temática do tema. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes, quando você pega o tema, você se sente um pouco estéril em relação a ele, você fica inseguro em relação ao que pode, deve ou não colocar dentro do texto. A gente vai, entre outras coisas, te ensinar como você pode usar produtivamente a proposta de redação que o Enem dá para você. E mais, não é só o Enem, né? Há alguns vestibulares tradicionais que também fornecem textos motivadores junto com a proposta. Você também vai poder fazer essas provas utilizando essas técnicas. É claro que você não vai, de forma nenhuma, copiar o que esteja na proposta, mas se você for atento, você vai perceber uma série de possibilidades de construção do texto nos fragmentos que apareçam na coletânea, né? Teses eventuais, exemplos, dados, argumentos. E aí, é claro que vai haver a necessidade de você parafrasear aquilo que esteja lá. Você não vai copiar, até porque se você o fizer, é claro que a redação não será anulada, mas as linhas nas quais houver a cópia não serão contabilizadas no total. E aí você acaba perdendo um ponto, sim. Ah, certamente. A gente sabe que sempre tiram aí vários pontos de algumas competências. Até porque o Enem espera que você seja autor do texto, né? Sim. E não um reprodutor daquilo que já esteja na proposta de redação. Tá certo? Vamos dar uma recapitulada, Antônio, rapidinho. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí na página 2. Página 2, pega o material aí rapidamente. Bem no começo da página 2, logo abaixo dos textos da competência 2.3, nós elencamos 4 aspectos que você deve observar quando for analisar o recorte temático. Lembrando que, como a gente disse na última semana, a interpretação do tema pressupõe 2 coisas. Primeiro, a análise do recorte temático apresentado e dos pressupostos, a percepção dos pressupostos que ele traz consigo, e depois a observância dos textos motivadores, tá? Sim. Então, primeiro aspecto aí, dê uma olhada. Se o recorte temático apresentar as palavras brasileiro, brasileira, Brasil, a abordagem temática deverá ser circunscrita à realidade tupiniquim. Junto aí onde tem brasileiro e brasileiras, também se vier a palavra nacional, você deve considerar que a contextualização tem que ser Brasil. Isso. Afinal, nacional para nós que estamos em território brasileiro é o Brasil. Exatamente. Então, sempre que você tiver um tema que traga explicitamente essa palavra, não restam dúvidas. Você precisa estar dentro dessa circunscrição do Brasil. Do Brasil, exatamente. Certo? Isso não significa que você não pode comparar o Brasil com outra realidade. Você pode. Na verdade, isso é até interessante porque isso mostra conhecimento de mundo. Isso. Eu sempre respondo que o aluno diz assim: ah, professor, eu sou obrigado a fazer essa comparação? Obrigado, você não é. Mas que fica bem mais interessante o texto, que faz um diálogo Brasil-mundo, fica mais. Lembrando, a sua tese tem que ser construída com o Brasil, os argumentos precisam tocar na problemática brasileira e mais, e principalmente, você precisa resolver o problema nacionalmente. Exatamente. Tá? E assim, é importante sentir o tema, como a gente falou semana passada. Sim. Então, se a gente lembrar o tema do Enem 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, e lembrarmos um dos textos que trazia um infográfico, que mostrava alguns países do mundo, inclusive o Brasil, e como cada um deles lida com a questão da publicidade infantil, o que se imaginava que o aluno fizesse então, Lorena, que ele comparasse o Brasil com outros países, né? Quando você olha o fragmento, você já imagina logo que a expectativa de quem elabora a proposta você quer. Havia um textinho das mãozinhas lá, vocês lembram? Você nem lembra? Exatamente. Aquilo ali era o enfoque mundial que poderia ser dado. Inclusive, aquele texto poderia já te dar uma ideia de como solucionar. Porque você poderia dizer que o Brasil deveria fazer como outros países fizeram. Isso. Entendeu? Então, às vezes, dentro da proposta, se você não acha um argumento, se você não acha um dado estatístico, na pior das hipóteses, você vai achar uma solução. Com certeza. Certo? Segundo aspecto aí, que nós vamos finalizar. Ainda que o recorte temático não apresente nenhuma referência explícita ao Brasil, se os textos motivadores só fizerem alusão ao Brasil, a abordagem temática deverá ser direcionada à realidade isso brasileira. Isso é uma espécie de pegadinha, né, não, Antônio? Eu vejo que tem banca aí de... O Enem, isso é difícil de acontecer. Mas em vestibulares tradicionais, de algumas faculdades particulares, também eu vejo muito isso acontecendo.
Eles deixam o aluno numa sinuca de bico com relação a esse tema. E aí o aluno, se não lê o edital, se não sabe exatamente o que eles podem ou não cobrar, né? Se não tem nada especificado, se o tema é Mundo ou Brasil, aí o aluno, na hora que pega a prova, às vezes com pouco tempo, às vezes com outras provas junto para fazer, ele se embanana todo. Então, se o recorte temático não te fizer alusão ao Brasil, mas todos os textos da proposta falarem sobre o Brasil, é para você falar sobre o Brasil. Exatamente. Então isso é meio que uma pegadinha. Eles com certeza devem colocar naqueles itens lá de compreensão da temática proposta ou adequação ao tema proposto, né? Eles trazem alguns tópicos desse tipo para serem corrigidos. Eles já te analisam, ó, esse aluno aqui é um aluno que lê proposta, é um aluno que analisa proposta, é um aluno de desapegado, é um aluno desatencioso. Tudo isso você passa de impressão para o corretor. E mais, você tem a prerrogativa de zerar ou tangenciar o tema, se você faz isso. O que daria uma nota ou zero muito baixa, né? Não é o objetivo de nenhum de nós aqui. Então, essa é uma pegadinha muito pouco possível para o Enem, mas possível para outros vestibulares. Isso. Terceiro aspecto aí que a gente salientou, caso o recorte temático não faça nenhuma alusão ao Brasil, e apenas um dos textos motivadores, que no Enem normalmente são 3, dialogar com a realidade brasileira, este país, ou seja, o Brasil, deve ser usado como exemplo numa discussão que tem amplitude mundial. Então, se você imaginar 3 textos motivadores na proposta de redação do Enem, um deles só fala diretamente sobre a realidade brasileira e os outros 2 têm uma abrangência global. É claro que você vai falar do tema em nível mundial e vai trabalhar o Brasil apenas como um exemplo, tá? E aí é claro que as soluções também deverão ser focadas em nível mundial, tá? Muito cuidado com isso, porque a gente convive com redações aqui o tempo inteiro, nas quais o aluno fala do mundo inteiro, por exemplo, na sua argumentação, e na hora de solucionar só aponta intervenções ou ações que digam respeito ao Brasil. Sabe o que acontece também que eu observo? Às vezes não é nem o que fazer que está referindo-se ao Brasil. É quem? Mas o quem? Quem a fala? pessoa usa, é necessário que a Agência Nacional não sei de que. Gente, tem Agência Nacional não sei de que em todo lugar? Não. Por aí você tira. Então, às vezes, não é que a solução que você propôs está ruim. O quem está muito específico. Na verdade, como a gente já tinha falado antes, quando o tema for de natureza global, e a gente vai trabalhar alguns aqui com vocês aqui para diante, você não precisa especificar tanto o quem. Agora, o como e o que, tudo bem. A não ser que você veja, por exemplo, a ONU, alguma agência da ONU, como responsável ou corresponsável pela resolução de um problema. Minha dica para você, tá? ONU, Unesco, Unicef. Que são todas vinculadas à ONU, todas são agências da ONU. Essas 3. Acnur, a FAO. Acnur, a FAO. PNUD, PNUMA. Todos esses são órgãos, são programas ou agências que podem te ajudar, né? Por exemplo, naquele tema da globosidade, a gente tem aí o Unicef fazendo campanhas e campanhas aí contra a fome, e hoje eu observo que há uma preocupação tal qual havia com a fome com relação à obesidade. Então, no nível mundial, o Unicef tem alcance? Tem. A ONU tem alcance mundial, gente. Até porque a população de pessoas com obesidade no mundo hoje supera em todos os países, independentemente do regime político que eles adotem. Isso. Então, você precisa também ter um pouco de maturidade em relação a isso. Um conselho que eu dou: visite o site da ONU. Isso. Você vai lá no menu desse site e vai encontrar as agências, vai encontrar os programas, pelo menos para você ter noção do nome e noção do que ele trata, com o que ele mexe, para você, vez ou outra, em algum tema, lembrar-se e colocar como quem. Porque aí fica mundial. Aí você diz, mas e o Brasil? O Brasil é um dos países que serão atingidos pela ONU. Entendeu? Quarto aspecto aí, gente, para o qual nós chamamos a atenção. Palavras como efeitos, que apareceu no tema do Enem 2013. Isso. E persistência, que apareceu no tema da redação do Enem 2015, ainda que não seja uma palavra-chave do tema, devem ser levadas em conta quando da elaboração do texto, sob pena de fuga parcial ou total ao tema. Então vamos imaginar que você tenha feito o Enem 2013 e um amigo seu não tenha feito. Quando você saiu da prova, ele chegou, ei, qual foi o tema da redação?
com certeza você falou lei seca. Por quê? Porque lei seca era a expressão-chave daquele tema, tá? Agora, a palavra efeitos, que começava o recorte temático, era indispensável para que você se mantivesse dentro das raízes daquela temática. Seria necessário tanto para argumentar, para criticar, quanto para resolver, porque a lei não estava totalmente resolvendo os casos, né? O objetivo daquele tema era averiguar até que ponto, desde a sua publicação, efetivamente a lei seca alcançava os seus objetivos. Assim como o tema do ano passado, a persistência da violência contra a mulher. E a gente sabe que no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei Criminaliza o Feminicídio, a gente tem a Delegacia da Mulher. Exatamente. E ainda assim, a gente tem mulheres e mulheres que sofrem todo tipo de violência hoje no nosso país e no mundo. Então, a persistência seria justamente a crítica esperada. Ou seja, depois de tanto aparato legal, a gente ainda tem esse problema, né? A gente viu aí recentemente esse suposto estupro coletivo, né, do qual estão falando. Então, a galera do Rio de Janeiro aí viu isso muito até mais do que nós. Então, gente, é óbvio que a crítica estava carregada de sentido pela palavra persistência. Então, às vezes, uma palavra não vai necessariamente ser a palavra-chave, mas ela vai dar todo o tom que a banca examinadora quer que você dê ao seu texto. A crítica, sabe, a gravidade do problema, tudo isso é determinado, às vezes, sim, por uma palavra. No caso de efeitos, no caso de persistência, no caso de em questão para publicidade infantil, você só questiona uma coisa que lhe incomoda, que é um problema, que é algo que está causando algum mal, né? Você não vai questionar o que está tudo bem. Exatamente. Então, o tema, às vezes, sozinho, precisa ser analisado em partes para que você entenda a gravidade e o peso de sentido que cada palavra que foi colocada ali, não por acaso, quer que você dê ao seu texto. Beleza? Tudo bem. Agora, a gente preparou aí para vocês, carinhosamente, um exemplo a partir de um tema, desafios para garantir a segurança alimentar no Brasil. Isso. De que maneira você pode organizar o seu texto, planejar o seu texto, a partir dos elementos que estejam na proposta. Olha, garotinhos, prestem atenção. Vocês não vão agora ficar só pegando coisa da proposta. O que eu quero mostrar para vocês, que nós queremos mostrar, é que é sim muito possível você tirar um texto todo da proposta. E é muito difícil, ademais, que você não saiba nada sobre o tema. Você pode não ter muito conhecimento sobre o tema. Agora, alguma leitura você certamente terá, um exemplo ou outro. Então, a ideia de um texto motivador, e é isso que se espera de você na redação do Enem, é que você consiga, ao ler o texto motivador, associar aquele conhecimento, aquela informação a outra coisa que você já tenha visto. E aí use toda essa associação na hora de desenvolver a sua argumentação. Então, gente, vamos aqui, vem comigo. Vamos lá. Primeiro pressuposto, tá? Desafios para garantir a segurança alimentar no Brasil. Há segurança alimentar no Brasil? Primeiro pressuposto. Não há. Se há desafios para garanti-la, é porque ela não é ainda uma realidade no Brasil. Agora, preste atenção. Desafio é uma coisa fácil ou difícil? Normalmente é difícil. Normalmente é difícil. Outra coisa. Que você não vai chegar e dizer, no Brasil é muito difícil. Quando você coloca a palavra difícil, você explicitamente já cria dentro do texto o desafio. Você não necessariamente tem que colocar isso explicitamente. Mas você precisa, desde a tese, deixar claro que não é uma coisa tão simples, tão fácil, que se fosse já teria sido feita. Isso. Garantir que todo mundo tem acesso à alimentação de qualidade 3 vezes ao dia no mínimo. Então, esses dois pressupostos já são... Na verdade, esse tema trabalha com o preconceito da maioria. Porque esse conceito de segurança alimentar, tanto quanto o conceito de sustentabilidade, tem ganhado contornos mais complexos ano após ano. Na verdade, por exemplo, se você falar em insegurança alimentar, não apenas você falará de alguém que passa fome. A insegurança alimentar pode acontecer com alguém que tenha 3 refeições diárias. Mas come, por exemplo, como a gente tem no interior daqui do nosso estado, Maranhão, chibé. O que é o chibé, Antônio? É uma preparação líquida feita com água, com pimenta, com farinha, se tiver um tomate, uma cebola, alguma coisa assim. Isso dá sustância? Não. Então a pessoa come 3 vezes ao dia, mas ela come comida de qualidade. Às vezes com peixe seco, ou com um piabinha que eles pescam no riacho. O pessoal do sul e sudeste não está entendendo nada, né? Que nós é nordestino, é cada farinha seca que nós comemos. É verdade, é verdade. Eu adoro. Então, essa questão da segurança alimentar... Essa ela não gosta, não. Eu gosto. Eu acho que ela nunca comeu chibé, isso é só história. Eu já comi. Não, mas farinha seca eu como. Eu já vi no interior. Olha minha largura, gente, imensa.
gente, Marcelina tá imensa. Só de comer farinha. Eu adoro farinha. E arroz, que aqui no nosso Maranhão a gente adora arroz. Mas eu vou confessar mais do que nós, só japoneses do Chico, come arroz, né? Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu tenho sido obrigado, nos últimos meses, a comer arroz 8 grãos. O arroz branco, aquele gostoso que a gente... Nossa, eu tô com pena de ti, Antônio. Eu não posso usar mais, tá, gente? Fica a minha reclamação aqui em rede nacional, tá certo? Vamos lá, então. Quer te aparecer, Zé Maria? Não. Vamos lá. Então, pois é. Então, ó, se você olhar esse texto 1... Vamos pro texto 1, você tá vendo aí? Esse desenhozinho aí, setinha, ninguém sabe onde começa, onde termina, isso não é um ciclo? É um ciclo. Gente, a falta de segurança alimentar ou a segurança alimentar, inicialmente para nós deve ser vista como o quê? Um ciclo. Exatamente. E no meio desse diagrama você encontra a expressão segurança alimentar e nutricional. Então já não é só importante que a pessoa tenha acesso a 3 refeições por dia. É importante que, além de ter acesso a no mínimo 3 refeições diárias, o valor nutricional daquilo que a pessoa se alimenta esteja de acordo com o necessário para aquela idade, né, para aquela altura, para aquele peso, entendeu? Gente, a quantidade de calorias necessárias para a ingestão de cada pessoa. E uma coisa interessante, vamos aqui. Vê bem aí onde tem no ciclo, incentivar o consumo local da produção. Do lado esquerdo acima. Do lado esquerdo, acha aí. Localizou? Gente, esse verbo aí está no infinitivo. Onde é o lugar do texto onde a gente usa verbo no infinitivo? Normalmente na proposta de intervenção, na conclusão. Anota aí, o que fazer? Incentivar o consumo local da produção. Um detalhe, aí a palavra local já dá uma dica de quem pode nos ajudar, nos incentivar. Quem, Antônio? Poder público, especialmente o municipal e o estadual, os mais locais, né? O governador e o prefeito. Então, aqui eu já tenho o quê? No texto 1, de cara, eu já tenho solução. Veja como você pode dilatar o que aparece aí minimamente. Incentivar o consumo local de produção é um que numa eventual proposta de ação. Isso. O quem seria o poder público local, né? A priori o municipal, prefeito, em associação com o estadual. Isso. Mas se você soubesse, por exemplo, olhando já em cima na seta subsequente, que o governo criou um programa há alguns anos chamado PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Isso. Você teria aí um conhecimento de mundo seu que agregaria ao que o texto motivador trouxesse, ou seja, o estímulo à produção local, o estímulo ao consumo local da produção viria a partir de um fortalecimento da agricultura familiar. E esse programa é um programa do governo federal. Ou seja, ele deveria abranger todos os estados. Isso. Então, gente, aí eu já tenho uma solução, eu já deduzo o quem e mais o como. E até um argumento também. Não, e o como. O como eu posso achar aqui também, não posso não? Pode. Agricultura familiar também aí na frente, não tá? Uhum. Como é que vai incentivar o consumo local da produção? Através dos incentivos de instrumento, de material financeiro, para que a família consiga produzir localmente a sua comida. Claro que você precisa de conhecimento de mundo para dissertar sobre um tema assim. Basta lembrar que nos últimos anos, nos últimos 10 anos no mínimo, o governo não só tem alargado o crédito para o pequeno produtor agrícola, com base nesse programa, o PRONAF, como também tem perdoado algumas dívidas de produtores, pequenos produtores, que captaram financiamentos de bancos públicos, mas não conseguiram quitar a sua dívida por quaisquer motivos. Às vezes uma intempérie vem, a produção acaba não vingando. Então, assim, o governo tem mostrado, pelo menos até o impeachment da Dilma ou o seu afastamento, preocupação com o estímulo à pequena produção agrícola, né? Levando-se em conta que os grandes produtores, né, normalmente se voltam à indústria alimentícia ou à exportação. A gente vai ver isso mais a gente vai ver daqui a pouco, certo? Aqui, volta um pouquinho a setinha, tem escrito assim: valorizar hábitos alimentares saudáveis / consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Gente, valorizar também está no mais um verbo infinitivo. Então, mais uma solução eu teria 2 soluções nesse já, ciclo né? aí. Tu já teria fechado 2 soluções. Por quê? Valorizar hábitos alimentares. Vamos lá. Hábito, a gente compartilha geralmente com quem a gente mais convive. Isso. Geralmente é quem? A família. Uhum. Então, as famílias podem valorizar hábitos de consumo saudáveis. Aí tem assim: consumo de alimentos in natura
ou minimamente processados. Eu vejo emergir aí um que é interessante. A gente sabe quem que tem interesse que a gente consuma algo? A empresa que produz algo. Esse é um mercado até que tem crescido. E é um mercado que está super fomentado, porque a gente descobriu que está comendo agrotóxico. Então agora a gente quer tudo orgânico, tudo bonitinho, tudo light, né? Tudo minimamente processado, com pouco sódio, com pouco açúcar. Sem transgenia. Sem transgenia. Então as empresas de alimentação vegetariana, de alimentação limpa, né? Podem investir em mais propagandas, em mais difusão, para que a gente conheça mais quais são os produtos que a gente tem à nossa disposição para consumo. Isso gera lucro para as empresas e, ao mesmo tempo, isso favorece a alimentação essa saudável. valorização de hábitos saudáveis de alimentação poderia ser estimulada também pelo poder público. À medida que ele estimulasse a produção de orgânicos, por exemplo, diminuísse a carga tributária sobre esses produtos, sim, as pessoas comprariam esses produtos mais baratos, a um preço mais barato, mais módico. Meu sonho de consumo, né? gente. Então, assim, a gente sabe que hoje comer de forma mais saudável, infelizmente, é bem mais caro. É mais caro. O fast food é muito mais, a gente falou isso recentemente, gente, é muito mais barato. Eu estava vendo né? outro dia, eu fiquei tão chocada que eu estava aqui no curso com muita fome, aí eu pedi para uma pessoa ir comprar um Bob's ali, que a gente está aqui perto do Bob's, ninguém merece. Aí pedi e tal, aí eu dei R$20, né? Eu nunca mais comi Bob's e não tenho nem noção de quanto custa isso. Aí só que eu mandei comprar. Aí a menina falou assim, ah não, a senhora não tem trocado? Eu falei, não, é R$20. Ele falou, não, professora, é R$7 uma batata grande. Eu falei, R$7? Como assim? R$7. Então quer dizer que com R$20 eu consigo comer tudo que eu quiser ali. Porque eu consigo um hambúrguer, uma batata frita e um refri. É muito barato, comparado, por exemplo, a um sanduíche light que num restaurante desse, numa lanchonete dessa, não é menos do que R$20, só o sanduíche. Então, a gente às vezes é desestimulado a comer. Então, essa questão do consumo, ela tem que ser estimulada sim, não somos as empresas, tá? O poder público tem muito a ganhar também com isso. Então, e detalhe, gente, eu queria chamar a atenção de vocês, a fonte, ó, essas letrinhas que estão bem pequenininhas aí embaixo do ciclo, foram divulgadas por quem, ó? O site é gov.br. sp.gov.br. Então o governo divulgou isso. Uma fonte oficial. Uma fonte oficial. Você pode usar tranquilamente. Com certeza o governo de São Paulo apanhou de um site do governo federal e replicou. Tá? Agora, olha o texto 2. Antes da gente começar a analisá-lo, veja a fonte. Esse texto é .org. É uma ONG, né? É uma ONG. Site então de uma aí ONG. eu já tenho um texto que foi tirado do site de uma ONG também, digno de credibilidade, mas eu já tenho uma outra informação interessante para minha argumentação. Tem ONGs que militam por isso. Há ONGs militando sobre essa questão da alimentação saudável. Vamos ver aqui? De acordo com Alan Tidal, membro da Coordenação Nacional da Campanha contra Agrotóxicos e pela Vida. Gente, uma informação preciosa. Existe uma campanha, ela é nacional, contra os agrotóxicos e pela vida. Então aí eu já tenho uma outra informação preciosa, eu posso usar até isso como um argumento, ou seja, existe uma campanha, o coordenador afirma que o propulsor do uso de agronegócio atua como propulsor no uso de agrotóxicos no país e ao mesmo tempo não estimula nem a oferta nem a distribuição de alimentos, pois sua produção é voltada à indústria alimentícia, ou seja, a gente não come o que tem de melhor na nossa produção. Por quê? Porque ela é destinada à indústria alimentícia. Eu não sei se assim poderia dizer isso, porque na verdade essa produção do agronegócio brasileiro, que movimenta boa parte do PIB nacional, é movida ao agrotóxico. Então, ela é mais voltada para a exportação, para a indústria alimentícia. E o que abastece o mercado interno brasileiro é a pequena agricultura familiar. Essa normalmente sem usar agrotóxico, o produto mais orgânico, que em tese tem maior qualidade, mas ainda assim a gente tem... É mais agressivo ao nosso organismo. Por exemplo, as regiões do Nordeste que não tem certas frutas, que não tem certos legumes, que tem que trazer do Sul e do Sudeste, a gente tem que conviver com isso. Mesmo no Maranhão a gente traz muitas... A gente traz muita coisa aqui, produtos de outros estados, né? Nosso estado está produzindo pouco. Então, aí você tem uma informação que é de uma... Então, três coisas. É de uma ONG, existe um coordenador, que pode ser um argumento de autoridade, e existe uma campanha. Você conhecia essa campanha? Que tal a gente divulgar essa campanha? Que tal essa campanha ser abraçada por outras frentes? E não só ONGs? No segundo parágrafo do texto 2, aparecem as três bandeiras principais dessa campanha que foi deflagrada pela ONG a partir de 2011. Veja lá, primeira. O fim do uso de agrotóxicos já banidos em outros países do mundo. Segunda. A proibição da pulverização aérea, extremamente danosa. Terceira. E a reversão da isenção de impostos destinada ao custeio dos gastos com agrotóxicos para o SUS. Que poderia ser uma proposta de intervenção também. Interessante. Em vez de investir nos agrotóxicos para a produção,
o dinheiro seria revertido para o Sistema Único de Saúde. Certo? Agora, o texto 3, tá, também nos dá muita matéria-prima. Primeira coisa, olha a fonte, .net, foi tirado de um blog. De um blog. Tá? Então aí você tem uma informação que você precisa, obviamente, ler com mais carinho, com mais cuidado, porque os blogs hoje eles têm muita informação, às vezes, que não condizem, mas no caso você está na proposta, com certeza essa informação é fidedigna. Olha só, a Organização das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, você conhecia essa organização? ONU. Tá? Então, a gente tem aí também uma outra organização que pode ser usada tanto para a solução quanto no desenvolvimento. Divulgou recentemente o relatório de 2003 sobre comércio e meio ambiente. Então, existe um relatório, gente. O que o relatório diz? O relatório, para além de alertar sobre os danos do paradigma hegemônico da produção agrícola, aponta, olha aí, a adoção da agroecologia como fundamental para evitar o agravamento da crise socioambiental e prováveis crises alimentares futuras, exatamente o oposto do que vem sendo desenvolvido pela grande parte das universidades. Porque a gente sabe que há um esgotamento flagrante de alguns recursos naturais e a capacidade produtiva do planeta hoje é menor, certamente, por conta das alterações climáticas e tal. E uma coisa importante também, Lorena, que o aluno poderia mostrar em termos de conhecimento de mundo a partir do texto 3, seria a ideia de que, normalmente, quando há uma crise econômica, ela vem associada a uma crise de alimentos. Foi assim em 2008, por exemplo, a última grande crise pela qual o capitalismo passou. Foi assim, inclusive, para que o capitalismo nascesse no século XV, com o renascimento comercial, com o surgimento das feiras e a decadência do modo de produção feudal, bem no fim da Baixa Idade Média, não é? Então, normalmente, de lá para cá, sempre que há uma crise econômica de maior monta, há em associação a ela uma crise de alimentos. E uma crise energética, normalmente, também. Né? Então, tudo isso você poderia utilizar, partindo desse texto, aí você já tem uma crítica às universidades, você tem inclusive uma afirmação que ele faz sobre a questão da agroecologia. Então, gente, de tudo isso que você pôde pegar aí desses 3 textos, eu tenho certeza que sairiam pelo menos 3 parágrafos do seu texto. Tá? Um de conclusão. Aí gente, mais embaixo você tem um modelo que nós elaboramos aí, só a título de sugestão. Isso, você vai introdução, dar uma olhada. uma tese, desenvolvimento com o primeiro argumento, mais uma área de conhecimento que você poderia usar. Porque a área de conhecimento, nenhum dos textos dele. né? Exatamente, seria um você teria que, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que vir daí, né? Mas vir daí que a gente vai rir daqui. O argumento 2 com um exemplo, também um dado que não está na proposta. Isso. E 3 soluções bem diferentes para você dar uma olhada. A gente já conversou muito sobre proposta de intervenção. É uma aplicação de tudo aquilo que a gente conversou recentemente. Isso. Tá bom, gente? Beleza? Então, gente, por hoje é só. Tá vindo um tema bombástico aí pra gente. Bem polêmico, bem legal. Muito bom. Fica ligadinho. Abraço. Tchau.